Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta aqui de casa com as nossas Peças Raras. E hoje, para falar de um grande momento do rádio. Em 1958, estreou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, um radioteatro feito com uma superprodução, com um grande elenco, com os maiores nomes da época, né? Foi escrito pelo Giuseppe Ghiaroni, foi dirigido pelo Floriano Faisal e teve o patrocínio de Melhoral. Foi quem proporcionou naquela época, né, final dos anos 50, quando a televisão já tinha se estabelecido, que o rádio tivesse condição de produzir um material como esse que nós vamos compartilhar aqui, um dos capítulos no nosso podcast Peças Raras. Então você vai acompanhar o último capítulo, spoiler, hein? Como termina a novela A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a partir de 1958 passou a ser apresentado esse radioteatro toda sexta-feira da Paixão na programação da Rádio Nacional. Inclusive hoje, nós estamos aqui dia 10 de abril de 2020, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a AM lá do Rio de Janeiro, vai retransmitir a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir das 7 horas da noite, com 3 horas de duração mais ou menos, um capítulo atrás do outro, né? Vão colocar como um radioteatro completo. E na época, ele foi dividido em vários capítulos ao longo do dia e foi apresentado na programação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, com muito prazer, né? Eu apresento aqui este último capítulo da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Achados do Espaço. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu filho, meu filho, seus olhos estão voltados para o céu, que escurece. Parece que ele agoniza. Perde tanto sangue nos lugares onde os pregos lhe atravessam as carnes e os ossos. Meu filho, meu filho. Maria, tu não deverias estar aqui ao pé da cruz. Onde mais poderia eu estar, se não ao pé da cruz do meu filho, que morre por amor do que os crucificou? Ele volta o rosto, Maria. Olha para ti, meu filho. Senhora, eis aí teu filho. Eu? É de mim que fala, Senhor. Eis aí tua mãe. Ao pronunciar aquelas palavras o alto da cruz, Senhora, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus criava uma nova e universal família, um novo parentesco espiritual de todos os homens. E só nesse parentesco, e nunca jamais em qualquer outro, encontraria a humanidade a solução de todos os seus problemas. Enquanto todos os povos, enquanto todas as categorias de pessoas não compreenderem e não reconhecerem que estão obrigadas aos deveres desse parentesco espiritual de irmãos, como filhos de Deus, não estarão dispostos a sacrificar os seus interesses particulares em prol do bem comum. Enquanto cada indivíduo só tratar de viver para si, haverá desassossego social. Enquanto cada classe procurar apenas o seu exclusivo interesse, haverá luta de classes. E enquanto cada nação também só cuidar do triunfo dos seus interesses, haverá guerras. Jesus não redimiu uma raça especial,
nenhuma classe determinada, nenhuma cor apenas de homens. Nosso Senhor padeceu e morreu por todos os homens e a todos elegeu por seus filhos. Minha mãe, permite que eu te chame assim, como é a vontade dele. Minha mãe de todos os que choram, de todos os que têm sede e fome de justiça. Mãe de todos os que padecem. Maria, cheia de graças. Olhai, ele se estorce agora de dor. Olha para o céu em desespero. A custo abre a boca. Parece que agoniza. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Agora ele faz invocações. Parece que pede a Elias que o tire da cruz, mas não será atendido. Quanto tempo ainda terei que acompanhar a tua agonia, meu filho? Quanto tempo ainda receberei dos homens a tua morte? Eu que recebi de Deus a tua vida. Vê como escurece. Já as profecias se cumpriram uma a uma. Tenho sede. Tenho sede. Tem sede? Ah! Aí vai uma esponja embebida em vinagre. É ótimo para matar a tua sede. Ouves isto? Cumprem-se mais destas palavras de Davi. Quando tive sede, deram-me a beber vinagre. Falta pouco, mãe. Falta pouco. Vamos! Bebe! Bebe! Vê como é doce! Tudo está consumado. Ele disse: tudo está consumado. Meu Pai, às vossas mãos entrego o meu espírito. Sua cabeça pendeu. Ele está morto. Jesus expirou. Sou um dos sacerdotes do templo. No momento em que ele expirou na cruz, quando um clarão relampejou na terra, nós vimos o véu do templo rasgar-se de alto a baixo e compreendemos que alguma coisa terrível tinha acontecido. Terrível! Deixai-me passar! Deixai-me passar! Prodígios e assombros desde que ele fechou os olhos. É o fim do mundo! É o fim das coisas! Olhai o centurião romano, o mesmo que presidiu a crucificação! Como ele está imóvel, aterrorizado sobre o cavalo. Como seus olhos não se despregam da cruz. Seus lábios se movem. Ele vai dizer alguma coisa. Na verdade, este homem era justo. Ele é realmente o Filho de Deus. Ele era justo. Até o centurião romano compreende isso! Ele é o Filho de Deus! Até o soldado estrangeiro
está morto! Ele está morto! Ele era justo! Não choreis nem vos lamenteis agora, filhos de Israel. Baixai a cabeça e voltai silenciosos para casa. E não digais que Jesus Cristo está morto. Todos os prodígios que o Pai desencadeou diante dos vossos olhos, no instante da sua morte, mostram que ele não está e nunca estará morto, desde que não o crucifiqueis de novo no vosso coração. Voltai silenciosos para casa e guardai as suas palavras de perdão. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus, meu Senhor, nesta sexta-feira santificada pela tua paixão, pelo teu sangue e pelas tuas lágrimas, eu, pecador, atrevi-me a abrir os evangelhos e a ler em voz alta para os meus irmãos pecadores a palavra da tua boca e a mensagem do teu martírio. Atrevi-me a tanto porque procurava um caminho para minha alma e para minha consciência, e queria que outros o encontrassem comigo. Queria que outros percebessem o quanto és vivo, o quanto és real, o quanto és infinitamente consolador. Queria que outros sentissem a tua presença neste mundo que parece novo e é tão velho em seu materialismo impiedoso, ao passo que tu te renovas a cada dia no teu imenso amor e no teu generoso perdão. Neste mundo que se perde no emaranhado do progresso técnico e científico, sem saber evitar que as próprias máquinas que deveriam libertar o homem não sirvam senão para escravizá-lo. E opressores e oprimidos igualmente se temem e se coagem, porque o cérebro humano avança pelos séculos, mas o coração não progride há 2000 anos. Senhor, eu permiti a minha boca mentirosa repetir a verdade divina da tua boca para fazer sentir que tu foste crucificado hoje, ainda agora. Que o céu ainda se cobre de trevas e estremecem as entranhas da terra, e os mortos se erguem dos túmulos, porque estamos diante de ti e não somos mais sábios do que os escribas, os fariseus e os príncipes, os sacerdotes que te pregaram na cruz. Enquanto a nossa geração se apresta para a conquista de outros mundos no espaço sideral, não tendo ainda sabido tornar este mundo digno dos teus enjeitados, dos teus inocentes e dos teus pobrezinhos, tu estás diante de nós. E nós não sabemos o que fazer contigo, o que fazer de ti, o que ser diante de ti. Se seremos como Judas, que te entregou aos soldados por 30 dinheiros, como Pedro, que te negou 3 vezes, ou como Anás, que te vestiu de branco e te mandou a Pilatos, ou como Pilatos, que lavou as mãos do teu martírio, ou como Simão Cireneu, que te ajudou a carregar a tua cruz, ou como Tomé, que teve que apalpar as tuas chagas para crer em ti. E porque não sabemos o que fazer contigo, tu gemes no crucifixo da sala de jantar de cada família onde os filhos não obedecem aos seus pais, e os irmãos se voltam uns contra os outros, e o egoísmo de cada um faz a cegueira de todos, como se nunca se tivesse ouvido um sermão da montanha,
como se nunca uma Virgem Maria tivesse chorado lágrimas de sangue caída por terra ao pé de uma cruz. Senhor Jesus, se algum merecimento tiver diante dos teus olhos, este meu ímpeto rude, mas sincero, de chamar a outrem para perto de ti, permite que eu me atreva mais ainda e peça. E peça não para mim, que sou pequeno e mau, mas para o meu país, que é grande, para o meu povo, que é bom e sofredor. É um imenso país, com 60 milhões de brancos, negros e mestiços que te amam, que numa imponente catedral de metrópole, ou numa exígua capela de beira de estrada ou de fazenda, segurando chapéu de palha esfiapado, aprenderam a venerar o teu nome. Neste momento, eu posso sentir na minha carne e no meu espírito o frêmito de otimismo que anima este país para o trabalho, para a realização do seu destino e glória do seu futuro. Senhor, não permitas que esta terra se torne forte pelo sacrifício dos fracos, que esta nação se torne grande pela dor dos pequeninos, mas permite que com o progresso alcancemos a justiça, que com a ciência alcancemos a bondade, com a riqueza a caridade, e nunca o fausto dos ricos signifique a miséria dos pobres, e que nunca exerçamos qualquer forma de opressão entre nós mesmos ou sobre outros povos menos felizes, porque toda Roma tem o seu declínio, toda Babilônia tem a sua queda e o seu opróbrio, mas o amor e a verdade que ensinaste desafiam os séculos e ficam sempre de pé. Senhor, que vieste ao mundo num estábulo, aquecido apenas pelo calor dos animais do campo, e que morreste crucificado ante os olhos ardentes de tua Virgem Mãe. Senhor, enxuga as lágrimas de todas as mães brasileiras, e para todo pobre menino brasileiro que nasça entre os andrajos, Senhor, faze surgir, faze brilhar uma estrela no céu. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ó vós que estáis cansados, maltratados, abandonados e oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. E assim, ouvintes, acabamos de apresentar a radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, desempenhada pelo elenco de radioteatro da Rádio Nacional. Produção de Guiaroni, direção de Floriano Faisal. Bom, você ouviu então essa superprodução da Rádio Nacional já em 1958, 59, quando a história do rádio estava mudando, né? Nessa época a gente já tinha os disc jockeys imperando, inclusive o Walter Silva aqui em São Paulo, final de 1958, vai lançar o seu Picape do Pica-Pau e a Rádio Bandeirantes vai se tornar
nacionalmente conhecida por causa de programas com esses disc jockeys, com o que era chamado de vitrolão, né, as músicas tocadas em LPs, e o radioteatro ele vai ganhar um novo formato. Um nome que aparece nesse período posterior, lá nos anos 70 principalmente, com muita força, é o Eli Correa. E o Eli Correa também vai fazer a sua versão da vida de nosso Senhor Jesus Cristo num outro formato, um formato muito mais enxuto, né? Ele próprio narrando toda a história, mas com muita dramatização, com muitos elementos da linguagem radiofônica, como ele faz até hoje na Rádio Capital AM, aqui de São Paulo. A Rádio Capital tem lá o programa do Eli Correa e às 14 horas a Carta da Saudade continua no ar. E nesse momento aqui, há 10 anos pelo menos, ele fez a reconstituição da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando de Histórias e Milagres de Cristo. Isso também na Semana Santa, e no caso Eli Correa apresentou um capítulo por dia ao longo da Semana Santa. Então, a gente vai ouvir um trechinho, só para você ter essa referência de como foi a adaptação moderna da vida de nosso Senhor Jesus Cristo com os recursos que o rádio tinha a partir dos anos 70 e que há 10 anos o Eli Correa fez no seu quadro Carta da Saudade, essa reconstituição também. Depois de ter feito muitas curas, Jesus estava novamente em um barco, pregando para os seus discípulos pescadores. Jesus estava cansado, adormeceu levemente e, de repente, o céu se fechou. Trovões, raios, chuva forte. As ondas do mar começaram a crescer. Raios, trovões, tempestade. As ondas do mar ficam nervosas. Os trovões são mais intensos. Os raios estouravam por todos os lados, provocando uma onda de pânico e pavor. Trovões, chuva forte, raios ameaçadores. O barco estava quase virando. Todos começam a gritar de medo. Todos entram em desespero total diante da tempestade, diante dos trovões, diante dos relâmpagos e raios. Calmo, extremamente calmo numa situação tão desesperadora, Jesus se levanta, olha para o céu em fúria, faz um gesto com as mãos e... silêncio. Repentinamente tudo se tornou silêncio. A chuva cessou. Os trovões pararam de repente. Os raios não caíram mais. E o mar se acalmou. As fortes ondas ficaram brandas. As nuvens sumiram e deram lugar ao sol forte. Muito bem, então com esse especial de Semana Santa, esse especial de Sexta-feira da Paixão, nossas peças raras vão ficando por aqui. Eu espero o seu contato, pode ser lá pelo blog, o pecasraras.blogspot.com, que existe desde 2006, quando nós fazemos esse podcast, hein? Quando nós criamos esse podcast. Então você pode deixar o seu recado por lá, ou então nas redes sociais. Tem o Peças Raras do Rádio no Facebook, onde você também pode deixar o seu recado, e inclusive pelo Messenger, por que não, um recado de voz para nós colocarmos aqui. É sempre bom receber o seu retorno, e eu fico muito feliz em saber que nesse período as nossas peças raras estão, de certa forma, também levando entretenimento e história para você. A nossa audiência cresceu bastante nesse período, e eu agradeço a você que sempre nos acompanha pelo Spotify, Google Podcast, Castbox ou pelo blog Peças Raras, onde originalmente nós publicamos o nosso podcast constantemente, né? Muito obrigado, até a próxima e fique em casa, hein? Peças Raras, você em sintonia com o rádio.